Fala, meus queridos, como que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui quem fala é o professor Guilherme Anivan e hoje vamos dar início ao conteúdo do nosso segundo trimestre. Então, se você gosta desse tipo de aula, já pega aí o seu material, se prepare aí o seu lápis, a sua borracha, a sua caneta, porque vamos precisar que vocês escrevam bastante coisa aí no caderno. Então, para conseguir ficar por dentro e entender bem aí o conteúdo dessa aula, façam as atividades que vamos passar aqui no decorrer da aula. Então, sem mais enrolações, vamos aqui para o conteúdo propriamente dito. O conteúdo que nós vamos estar abordando a partir de agora vai ser aí os esportes e também as práticas corporais relacionadas ali à aventura, no modo geral. Então, nós vamos começar com a aula de hoje fazendo a apresentação de alguns tipos de práticas desse estilo e também vamos falar ali sobre alguns conceitos, fazer ali uma parte de introdução, vamos falar ali sobre as práticas relacionadas ali na parte da natureza, né, relacionado também ali ao turismo de aventura, práticas urbanas e também ali relacionado às práticas dentro de aulas de educação física, usando ali os espaços que nós temos também dentro da escola. Antes de mais nada, a prática ou esporte de aventura são atividades que são definidas como aquelas que envolvem um alto nível de riscos físicos para o seu praticante. Então elas podem estar relacionadas à velocidade, à altura e também ali outros elementos. Então qual que é o principal sentimento de quem busca por esse tipo de prática, por esse tipo de atividade em específico? Elas estão buscando ali explorar os limites ali do seu corpo. Eles querem sentir as sensações que normalmente não são tão comuns com as outras modalidades ali de esporte. Então as pessoas querem fazer ali um paraquedismo justamente porque querem sentir aquela famosa adrenalina, por assim dizer. Aquele sentimento que se algo der errado, eu posso partir dessa para uma aí bem melhor, certo? Então aqui o exemplo nas GIFs que eu trouxe aí para vocês é um aqui, na primeira nós chamamos de bungee jump, que deixa de ser ali uma prática de aventura, também está relacionado ao sentimento de adrenalina, e aqui eu quero chamar bastante a atenção, porque não basta você ali pegar e se jogar. Se você pegar e se jogar ali, beleza, game over para você. Então você precisa ter ali todo um equipamento próprio para aquela determinada prática, a fim de garantir a segurança do praticante e proporcionar a ele apenas a sensação de estar fazendo essa determinada prática no modo geral. Outro exemplo que eu trouxe ali para vocês são relacionados aos grupos. Então, às vezes, encontramos alguns grupos que praticam esses tipos de atividade. Então, pessoas ali praticando ali alguns esportes ali, como o caso do skate, que também podem entrar nesse quesito, justamente porque vocês vão ver algumas modalidades onde ele precisa de movimentos bastante acrobáticos. Os atletas, eles saltam por que nós chamamos de skate vertical a alturas absurdas, colocando ali a sua integridade física ali em risco e, consequentemente, também fornece ali aquele sentimento de adrenalina. Então, vamos ter ali práticas voltadas ali mais no âmbito urbano e também ali mais no âmbito ali da natureza. Estou falando aqui de trilhas, estou falando aqui de mountain bike, vocês vão entender certinho daqui a pouquinho. E também temos ali uma pessoa que ela está sentada, admirando a paisagem, tendo aquele contato com a natureza e também ali cultuando o bem-estar ali, a sua saúde ali, o seu bem-estar mental e também ali psicológico naquele momento. Então, aqui, algumas dessas práticas, elas vão exigir um elevado grau de exigência física e também ali mental, a fim de que se possa dar conta de toda a atividade ali propriamente dita. Então vocês percebam que não é simplesmente você pegar ali e vou pegar aqui uma prancha de snowboard e vou descer uma montanha. Não, normalmente você precisa ver qual que é o tipo de superfície que você vai ali explorar naquele momento e vai ver se aquele lugar ele é o mais indicado para pessoas que estão buscando ali a iniciação. Isso por quê? Porque são atividades que te colocam ali, colocam o praticante, eles podem expor o praticante a uma série de riscos. Então é importante aqui, principalmente, que você selecione bem os lugares aí onde você vai praticar, para não sofrer ali nenhum tipo de machucado.
Os exemplos que aparecem aqui são ali do snowboard, onde vocês podem perceber que o atleta ele está saltando como se fosse ali como se fosse uma rampa de gelo. A principal diferença dessa modalidade para o surf e também do skate é que ela é praticada na neve, então percebam que ele salta a uma altura considerável e, consequentemente, se algo der errado, ele pode cair e acabar ali se machucando. Outro exemplo que aparece ali é o nosso famoso e querido slackline, que eu sei que é muito presente aí dentro da escola, então é um tipo de esporte, um tipo de atividade que você consegue estar usufruindo dela em diferentes lugares, então você precisa de um elástico, onde você vai trabalhar principalmente ali o seu equilíbrio, você vai perceber ali também que você, conforme você vai ganhando equilíbrio, você vai conseguir fazer alguns movimentos acrobáticos ali, porque o acrobático como se você estivesse ali numa cama elástica. E ali, por último, nós vamos ter ali o que nós chamamos ali de roupa de voo, né, que é basicamente como se fosse ali um uniforme onde você coloca e você fica ali como se fosse o homem de asas. Até chamam esse estilo de modalidade de esporte propriamente dita de wingman, né, mais especificamente, onde você vai dar ali diversos voos entre paisagens, entre montanhas, e também ali esse tipo de prática propriamente dita é uma das mais perigosas, exige bastante treino e vai exigir bastante controle, tanto físico quanto mental ali do praticante. Agora, vocês vão ter aí um tempinho para colocar com as palavras de vocês, no caderno de vocês, quais são as principais características que diferenciam as práticas de esportes de aventura dos demais tipos de esportes. São vários elementos aqui que vocês podem utilizar. Vocês vão ter um tempinho e daqui a pouquinho eu volto.
Agora que vocês tiveram um tempinho para estar pensando na resposta, eu queria que vocês escrevessem ali características relacionadas principalmente ali à emoção dos atletas, das pessoas que buscam por esse tipo de atividade, por esse tipo de esporte. Então eu queria que vocês colocassem ali para mim principalmente sensações ali relacionadas à adrenalina e também aos riscos que esses esportes, que essas atividades ali elas podem acabar oferecendo para seus praticantes. Se você colocou qualquer coisa relacionada a esse tipo, tá perfeito, é isso aí que eu quero. As práticas de esporte de aventura e também relacionadas, elas podem ser relacionadas assim, vão ser dois tipos. Elas podem acontecer ali dentro do ambiente da natureza, de uma forma propriamente dita, e também ali no ambiente urbano. Agora nós vamos falar aqui sobre as práticas que acontecem ali dentro da natureza de uma forma geral. As práticas corporais de aventura, elas são práticas normalmente feitas em um ambiente natural, de modo que, através dessas práticas, exige ali uma integração do praticante com a natureza de uma forma em geral. Os exemplos que eu quero estar mostrando aqui para vocês é uma pessoa aqui que ela estava praticando surf e, novamente, por que o surf ele pode ser considerado ali como esporte radical, né, como esporte como esse tipo de esporte, um esporte de aventura propriamente dito. Justamente porque se acontece algo errado e esse atleta, esse praticante, ele cai ali no decorrer de uma manobra, automaticamente ele vai levar ali um caldo, às vezes pode acabar se machucando. Então você tem esse sentimento de adrenalina correndo pelo seu corpo, que se eu não me equilibrar direito, eu posso acabar ali me acidentando. Então esse é um sentimento que essas pessoas buscam, que esses praticantes buscam de uma forma geral. Outro exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês são pessoas ali praticando o paraquedismo. Então tem ali um grupo de pessoas se relacionando ali socialmente, é claro, né? Só que elas saltaram ali de um avião e estão ali praticando ali o paraquedismo de uma forma geral. Então você tem aquele sentimento, poxa, estou chegando estou numa velocidade absurda, estou sentindo uma quantidade de vento incrível batendo no meu corpo e se porventura algo der errado, estou aqui com o equipamento necessário que vai impossibilitar ali que eu sofra qualquer tipo de acidente. Então, às vezes, as pessoas vão atrás desse sentimento de adrenalina. E já que, na outra modalidade que aparece, a gente tem ali mountain bike, né, mais assim propriamente dito, que basicamente vai exigir ali do seu praticante uma série de controle ali de suas capacidades, tanto físicas quanto mentais, para realizar manobras em lugares que são bastante estreitos, com terreno assim que ele é bastante acidentado, por assim dizer, e você vai ter ali várias rampas, vão ter ali vários objetos, e aqui, diferente do surf, que se você cair às vezes, você corre o risco de se machucar ou não, aqui se você cai, certamente você vai ali se machucar. Então você precisa ter ali respostas do seu cérebro bastante rápidas, bastante ágeis, de acordo ali com a situação que você passa ali naquele momento. Então, são esportes assim que exigem que você consegue levar ao máximo esse sentimento de adrenalina no nosso corpo. Agora, vocês vão ter assim uns minutinhos para estarem respondendo aí a importância, qual que é a importância dos itens listados logo abaixo para o praticante de atividades e esportes de aventura propriamente ditas, como o cuidar de si, o bem-estar, a autoestima, a sociabilidade e também a ludicidade. Daqui a pouquinho a gente volta.
agora que vocês tiveram um tempinho para fazer aí a produção de vocês, vamos explorar aqui os conceitos que já foram abordados aí no decorrer de nossa aula. Então, pessoas que buscam aí a prática por esportes de aventura, atividades de aventura propriamente dita, ou também esportes radicais, elas precisam também, antes de desenvolver essas atividades, ter ali todo um cuidado consigo mesmas. Então eu falei ali sobre os equipamentos que você usa, justamente para garantir ali que tudo corra da melhor forma possível. Então algumas pessoas buscam esse tipo de práticas também relacionadas ao bem-estar, seja ele com contato com a natureza, seja ele por fins de sociabilidade, de interagir com outras pessoas e também conhecer outros grupos, também está ligado à autoestima do indivíduo, porque toda vez que nós temos ali uma vida cheia de riscos, às vezes esse sentimento de adrenalina pode sim criar ali um ser humano com uma autoestima bastante elevada, então você se sente mais motivado para executar as tarefas do seu dia a dia, sabendo que no final de semana ou no final do ano, você tem um evento como esse marcado, que você precisa, que vai te motivar a continuar seguindo a sua vida normalmente, dia após dia. E daqui nós temos também a ludicidade, então as pessoas que buscam por esse tipo de prática, por esse tipo de atividade, elas estão querendo ali um momento de descontração, um momento de lazer, um momento de interação e também de diversão. As práticas relacionadas à natureza, né, elas também elas têm ali, vamos ter ali dentro delas práticas de aventura propriamente ditas. E elas são bastante interessantes porque para o praticante delas, elas vão nos dar aquela sensação de periculosidade. Então vocês percebam que quando você faz um bungee jump, você sente a sensação de que seu corpo está ali em queda livre e o seu corpo, de uma forma geral, o seu cérebro, às vezes, ele acaba não interpretando aquilo naquele momento, de que de fato tem ali um objeto que vai estar ali te segurando, então você sente esse sentimento de adrenalina correndo pelo seu corpo. E também nós temos ali o exemplo que eu citei para vocês do paraquedismo, que também é bem legal aí de ser mostrado. Através da prática de atividades corporais que contém aventura, podemos sempre estar desbravando novas coisas, conhecendo então novos âmbitos da natureza de uma forma geral. Então aquilo que eu falei, quando nós estamos aí lidando de uma forma geral com aspectos também motivacionais e também estamos praticando esses tipos de atividade, suscetivelmente estamos expostos aí a novas experiências que nem sempre são tão comuns aí no nosso dia a dia. Estamos saindo meio que da rotina. Então, por diversas vezes, as pessoas acabam conhecendo diversas culturas, diversos povos, diversos locais e acabam aprendendo também sobre esses locais. Então, com bastante frequência, descobrem aí novas cavernas, descobrem novos locais, descobrem novos artefatos históricos aí de uma civilização. Isso tudo vai enriquecer para a cultura da sociedade, assim, no modo geral. Então, as pessoas que fazem esse tipo de atividade, elas estão ali em busca de aventura e a fim de ter ali a experiência de novos saberes, experimentar coisas novas. Agora, vocês vão ter um tempinho, novamente, para estar pensando uma atividade. Como podemos identificar as práticas corporais e esportes de aventura relacionadas ali com a natureza? Vamos ter urbanas e também ali as práticas de natureza. Eu quero que vocês escrevam para mim ali no seu caderno as características e também os tipos de atividades que vocês mais gostaram e que se algum dia fossem praticar, quais vocês ali escolheriam e também por quê. Atividade no caderno, daqui a pouquinho eu volto.
para que vocês tiveram um tempinho para estar pensando aí na alternativa e nas respostas de vocês com base aí nos gostos de vocês. Vamos aqui falar aqui sobre alguns pontos relacionados a essa atividade específica e também algumas orientações que eu gostaria de passar aí para o pessoal aí de casa. Todos esses tipos de atividade que estão sendo mostradas aqui, vocês percebam que elas são praticadas em grupo. E se elas não forem praticadas em grupo, caso a pessoa escolha praticar ali de uma forma ali um pouco individual, você precisa ter à sua disposição um profissional para te guiar ali no decorrer daquela atividade, porque são atividades de bastante risco e algumas vezes acidentes acontecem. Então é bom você ter outra pessoa ali para te auxiliar caso as coisas não saiam ali como planejado. Então não pegue aí seu varal de casa e saia fazendo bang jump aí do telhado. Não, pessoal. Tem um lugar próprio para isso e vocês devem buscar sempre o equipamento apropriado e também o auxílio de um profissional ali treinado. Relacionado aqui às práticas urbanas, aqui vocês vão ter um pouco mais de contato e também um pouco mais de familiaridade, porque são práticas que estão mais presentes aí no dia a dia aí da garotada. Então, os esportes radicais urbanos, eles são praticados como o próprio nome já diz, em ambientes urbanos ou até mesmo ali em ambientes fechados. Então vamos pensar aqui comigo mesmo. Quando eu falo ali em ambientes urbanos, né, e ambientes fechados, o que teoricamente eu estou querendo dizer? Que são ali os tipos de atividades que ocorrem ali dentro da cidade, de uma forma geral. Então vão ter ali espaços fechados, vão ter ali também alguns espaços abertos. O que seriam esses espaços fechados e o que seriam esses espaços abertos? Vamos estudar aqui. Aqui, nós já apresentamos logo de cara um exemplo do que seriam os lugares abertos dentro ali do contexto urbano. Então aqui nós temos na imagem da esquerda um praticante de parkour, onde ele não tem ali o equipamento necessário para a sua segurança, ele conta apenas com o seu treinamento, com a sua agilidade ali do seu próprio corpo, para conseguir escalar objetos que são 3, 4, 5, 6 vezes ali o seu tamanho. Então são atividades ali, são práticas que exigem um preparo físico bastante avançado e também um domínio corporal de todas as suas funções ali motoras de um modo também bastante avançado. Outro exemplo de locais assim que é bastante procurado para a prática desse tipo de atividade em específico também é o pessoal de skate. Então, às vezes, nem sempre eles praticam ali num ambiente que é ali o mais indicado, que é ali o mais seguro. E qual que é o risco de você praticar ali num lugar aberto, como se você pegar ali uma rua, um ambiente aberto ali em específico? Hein? Basicamente, você está num ambiente onde passam veículos motorizados, que pesam 3, 4, 10, 15, 20 vezes aí o peso do seu corpo. E teoricamente, se acontece ali algum tipo de choque, a pessoa algumas vezes pode acabar ali ter sérios problemas e até mesmo ter a sua vida ali correndo algum tipo de risco. Então, esse tipo de atividade, elas estão presentes dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso dia a dia, apesar de não serem as mais indicadas justamente por conta dos problemas que eu já citei aqui relacionados à segurança ali do seu praticante. Temos espaços próprios para essa prática. Ah, professor, mas o parkour, será que o parkour tem um espaço próprio? Tem, gurizada. Vocês já vão conhecer. Aqui na imagem para vocês, eu estou trazendo aqui um exemplo de local fechado. Então aqui na imagem da esquerda, a gente tem com base ali, bastante inspiração ali no parkour principalmente, uma nova modalidade de esporte que está surgindo agora, que é o pega-pega ali de uma forma mais profissionalizada, por assim dizer, e com vários elementos do parkour. E qual que é a diferença do parkour que a gente vê as pessoas praticando na rua para esse tipo de parkour relacionado ali a uma finalidade lúdica ali com ali o esporte ali, como esse novo esporte aí de pega-pega? Aqui nós temos toda uma equipe treinada de médicos ali para atender a pessoa, o praticante, caso aconteça algum acidente, e vamos ter ali diversos aparelhos que ajudam ali a dar mais, que ajudam ali o praticante a criar movimentos ali, seus movimentos acrobáticos. Ela é claro de dar um outro sentido para aquela determinada prática, o qual você deveria ali pegar ali o seu oponente. O pega-pega clássico aí como nós conhecemos. É legal também de dizer que existem jogos eletrônicos, como já falamos em outras aulas, que eles que foram inspirados ali, que mais tarde resultaram em novas práticas corporais, como era o caso do Pac-Man, onde você teria ali o fantasminha que tentava pegar lá aquele bichinho amarelinho, enquanto ele se correria ali por dentro de um labirinto.
Aqui, basicamente, a gente tem uma ideia bastante parecida. Temos ali um lugar com bastante obstáculos, com espaço bastante restrito, adequado com o público, com médicos, para garantir que a prática ocorra ali de uma forma segura. Outro exemplo aqui para vocês são referentes aí ao skate. Eu mostrei para vocês algumas pessoas praticando ali no meio da rua, né, que são ali os locais abertos, propriamente dito. Sendo que nós temos locais fechados que são próprios para esse tipo de prática, certo? Então, devemos sempre que possível estar indo atrás desses locais, estar ali também com o equipamento necessário para aquela determinada prática de atividade naquele momento e, se possível, também sempre com um grupo de pessoas. Nunca faça esse tipo de atividade sozinha. As GIFs que eu mostro de uma forma geral, percebo que na maioria das vezes são grupos de pessoas praticando aquela determinada modalidade ali para garantir que, se algo der errado, alguém possa ali pedir ali socorro e assistência médica para o praticante. Agora vamos pensar aqui, o que seria ali um local fechado? Se eu estou numa pista de skate ao ar livre, ela é um ambiente fechado para aquela determinada prática de esporte ali que eu estou fazendo naquele momento? Sim ou não? Mesmo sendo ao ar livre, uma pista de skate, ela é ali ao ar livre, ela é ou não é ali um ambiente fechado para aquela prática? A resposta é sim, gurizada. Sim. Por quê? Porque você está, apesar de não ter ali toda uma estrutura que vai ali colocar uma cobertura naquele lugar, você está num ambiente controlado, que tem ali as ferramentas necessárias para que você possa desenvolver ali os movimentos, né, desenvolver as manobras de uma forma efetiva e, claro, ali com vários praticantes dentro daquele espaço. Então, também podemos considerar esses locais assim como locais fechados para a prática ali dessas modalidades em geral. Agora, vocês vão ter um tempinho para fazer mais uma atividade também no caderno de vocês e eu quero que vocês coloquem para mim como podemos diferenciar as práticas naturais das práticas urbanas dentro do universo dos esportes radicais. Então vocês vão ter aí um tempinho para estar colocando com as palavras de vocês e daqui a pouquinho nós voltamos.
Agora que você de casa teve um tempo para estar pensando na melhor resposta e com base nas palavras de vocês, eu gostaria de aproveitar para fazer aqui uma consideração. Aqui, desconsiderem a atividade número 5 e marquem no caderno de vocês como se fosse a atividade número 4. Eu queria que vocês colocassem com as palavras de vocês como poderíamos diferenciar as práticas naturais das práticas urbanas dentro do universo ali dos esportes radicais. Então eu queria que vocês colocassem ali que as práticas naturais, elas aconteceriam ali quando o ser humano, ele tem ali certo contato com a natureza de uma forma geral. Então ali eu citei exemplos do surf, eu citei exemplos do mountain bike, onde o ser humano ali, ele está em contato com as árvores, ele está em contato ali com o meio ambiente, de certa forma. Ali no surf, ele está em contato, o surfista ele está em contato com o mar, então ele está ali, então ele tem essa certa aproximação com o meio ambiente. Agora, se formos pensar já no âmbito urbano, são as pessoas que praticam essas atividades dentro das nossas cidades, de uma forma propriamente dita. Então vão ter ali espaços mais apropriados para aquelas determinadas práticas, certo? Continuando aqui, sabendo que essas modalidades ali, elas estavam crescendo e diversas pessoas estavam se tornando adeptas e também estavam atraindo diversos espectadores, porque são movimentos bastante complexos, que nem todas as pessoas elas conseguem estar ali executando. Alguns eventos começaram ali a surgir ali nos anos 90, mais ou menos ali no começo dos anos 90. Eu estou falando aqui do X Games, que foi um evento que começou ali no ano de 1995. Primeiramente, ele tinha ali as edições de verão e posteriormente, no ano de 1996 e também em 1997, começaram ali com as edições também de inverno. Então eles são eventos anuais que ocorrem ali 2 vezes ao ano. E qual que são as características desse tipo de evento? É que eles vão fornecer para os atletas, para os adeptos, para os praticantes que desejam ali competir de uma forma geral, o ambiente perfeito para que eles possam exercer ali da melhor forma possível, algo que não limite eles de forma alguma. Então eles vão oferecer pistas com as melhores construções, vão oferecer os espaços mais amplos possíveis, eles vão oferecer ali toda uma estrutura médica para atender esses atletas no decorrer ali dessas atividades, desses esportes, quando eles ocorrem. Também vão ter ali toda uma série de jurados que vai dar nota de acordo com a performance desses atletas, desses praticantes. Então, se eles fazem ali todo um movimento ali complexo, eles recebem ali uma pontuação e essa pontuação mais tarde vai resultar se o atleta vai ter as melhores ou piores colocações ali, como se fosse num campeonato propriamente dito. E os atletas que ficam ali nas melhores colocações, eles recebem ali algumas premiações. Essas premiações, elas podem ser feitas em dinheiro ali, de certo modo, ou se não for em dinheiro, o atleta vai receber como se fosse medalhas, troféus e também alguns patrocínios de uma forma geral. Então vai gerar ali um certo retorno para o praticante, além de dar ali uma certa visibilidade para ele naquele momento. É bastante parecido com os Jogos Olímpicos, de uma forma ali geral. Só que Jogos Olímpicos dentro aqui dos esportes radicais. Então aqui nós vamos ter diversos sites para quem deseja e tem curiosidade de obter mais informações, com nomes de diversos atletas. Antigamente, até meados dos anos 2000, até o meio dos anos 2000, esses esportes eles aconteciam ali único e exclusivamente ali nos Estados Unidos. Agora já existem edições ocorrendo ali em outros países. Então, ele está se tornando cada vez mais um esporte assim global, propriamente dito. Aqui eu trouxe para vocês aí uma GIF onde eu mostro as edições de verão e as edições de inverno ali acontecendo. E qual que é a diferença de uma mera prática assim, ali de ciclismo como nós estamos habituados a ver? Aqui nós temos ali um atleta em cima de uma BMX, que é essas bicicletas menores, feitas para serem mais acrobáticas e também mais versáteis para ali os praticantes. E também nós temos ali uma rampa ali vertical, também é usada também pelo pessoal do skate, onde o atleta ele consegue pegar embalo e fazer uma série de movimentos que exige bastante destreza ali no ar. Então ele está sendo avaliado ali de acordo com esses movimentos, de acordo com as manobras que ele executa, e mais tarde isso vai refletir diretamente nas colocações dele ali no período daquele campeonato. Lá do lado direito, a gente vai ter ali uma imagem do snowboard. Lembra que eu falei que o snowboard ele acontecia ali dentro de um ambiente ali onde o atleta teria contato com a natureza de uma forma geral? Aqui, eles adaptaram para uma modalidade competitiva. Então, eles criaram ali todo um espaço, usando gelo, de certa forma, para que o atleta ele conseguisse pegar rampas ali gigantescas e fazer diversas manobras ali acrobáticas, a fim, é claro, de conseguir fazer ali
ter ali também as pontuações e ganhar ali as premiações de acordo ali com o seu desempenho durante ali aquele tipo de evento. Outra coisa que é bastante legal aqui de se observar é que tem uma série de pessoas que estão ali acompanhando esses atletas enquanto eles fazem essas manobras. Então ele é um evento que gera publicidade para o praticante e também várias empresas acabam anunciando suas marcas justamente por conta da visibilidade que esses eventos proporcionam. E tem cada vez mais adeptos aí no mundo inteiro. Aqui vai ser a nossa atividade de número 5, está errado ali no enunciado ali da questão. Eu queria que vocês colocassem para mim, com base no conteúdo que estudamos até aqui, como podemos diferenciar uma simples prática corporal de um evento, de esporte de aventura. Aqui estou falando assim do esporte propriamente dito, estou falando dos eventos. Eu citei aqui o X Games e eu quero que vocês façam para mim a distinção de uma pessoa que busca essas práticas por lazer, por diversão e coisas desse tipo, para uma pessoa que pratica ali de uma forma mais competitiva, por assim dizer. Vocês vão ter um tempinho para pensar na resposta, daqui a pouquinho eu volto.
agora que vocês tiveram tempo para estar colocando aí com as palavras de vocês, eu queria que vocês relacionassem para mim, assim, características referentes aos eventos esportivos ali propriamente ditos. Então, teria ali todo o ambiente próprio para aquela determinada prática, então teria ali toda uma equipe para atender esses atletas caso as coisas não saíssem ali como planejado e acontecesse algum acidente. E também teríamos ali o ambiente necessário para que os atletas desempenhassem da melhor forma possível. Então ali ele perde aquele caráter de ser uma atividade lúdica, ele já se torna algo ali mais profissional, mais competitivo, focado para atletas ali de alto rendimento. Nas nossas aulas de educação física, nós também podemos trabalhar esses conteúdos. Um exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês é sobre o parkour e também sobre o slackline. Então não é do dia para a noite que você vai conseguir fazer aqueles movimentos mais acrobáticos do mundo. Vamos passar por todo um processo ali de mudanças e dentro da escola a gente vai passar principalmente pelo período ali de vivência e também de primeiro contato, iniciação com aquela determinada prática ali propriamente dita. Mais tarde, se o praticante, se o aluno sentir vontade de praticar exercícios mais complexos e procurar algumas equipes de treinamento, ele também vai ter ali o direcionamento, a partir ali das aulas, vai ter toda ali a base para conseguir ingressar aí nesses lugares assim e conseguir mais tarde fazer os movimentos mais acrobáticos possível. E se quiser seguir carreira nesse tipo de esporte, também se torna ali uma opção. Aqui eu apresento para vocês aqui alguns espaços que são adaptados dentro da escola, como nós podemos pensar esse tipo de prática para a nossa realidade. E aqui nós fazemos assim, através da estrutura, podemos montar ali todo um equipamento para que o aluno pudesse ali ter uma sensação de uma escalada. Também podemos aqui montar ali um exemplo ali onde a aluna está ali com seu carrinho de rolimã. Então tem ali um profissional treinado, lembrando, estamos em grupo com um profissional treinado para fazer aquela determinada prática. Outro exemplo aqui é o slackline, que é aí um equipamento de fácil acesso, onde você consegue montar em vários locais, e também outras adaptações ali do meio. Também é legal de mostrar outra adaptação relacionada aí para quem quer trabalhar aí o conteúdo de escalada, né, pensar nesses esportes assim, que de fato você precisa ali de um ambiente, de um lugar ali um pouco mais adaptado para esse tipo de prática. Algumas escolas elas acabam optando por parafusar ali pequenas tábuas de madeira com alguns encaixezinhos onde os alunos ali de forma inicial eles podem praticar ali seus primeiros movimentos e ter o primeiro contato com esse tipo de atividade propriamente dita. Então são atividades que são fáceis assim de serem assim, são equipamentos que são fáceis de serem adequados dentro da escola, principalmente para professores que desejam trabalhar ali com iniciação. Nós vamos falar aí no decorrer de nossas aulas sobre mais alguns temas de forma aí mais detalhada. Vamos falar sobre o skate, vamos falar sobre o slackline, sobre o mountain bike, sobre a escalada e também sobre o parkour, apresentando algumas modalidades, vendo aí mais detalhadamente alguns tipos de competição e vamos estudar de forma um pouquinho mais aprofundada. Tudo bem? Algumas considerações finais. Lembrando, sempre que nós vamos fazer esses tipos de atividade, não adianta meter os pés pelas mãos e querer começar do mais complexo e depois ir para o mais fácil. Então nós precisamos sempre partir ali da iniciação. Então vamos começar sempre estudando ali movimentos mais básicos, adaptando o nosso corpo para aquela determinada modalidade mais complexa que vamos exercer ali posteriormente no futuro. Então é isso, meus queridos. Eu vou ficando por aqui e espero vocês aí na nossa próxima aula. Aquele abraço, fui!